a compreensão aqui do bloco demultiplexador, ele é mais simples do que o bloco multiplexador, uma vez que a gente já entendeu o bloco multiplexador, porque o funcionamento dele é o contrário do multiplexador, certo? Agora nós temos uma linha de entrada, né, uma palavra de entrada, e K palavras de saída, né, sendo N linhas nessa palavra de entrada, ou seja, uma palavra de tamanho N, e como as saídas reproduzem o tamanho da palavra de entrada, cada palavra de saída tem tamanho N também. Então, para eu saber a quantidade K de palavras de saída, eu preciso dividir M por N, certo? E a ideia de como funciona o demultiplexador, né, é uma ideia de chave também, só que nós acrescentamos aqui um resistor aqui de pull down para deixar claro que no caso de uma das entradas não estar, uma das saídas não ser selecionada para reproduzir a entrada, ela fica constantemente em zero, tá? Então, no caso, se ela for uma palavra com vários bits, todos os bits da saída que não foi selecionada vai ficar em zero. Tá? Então, é um seletor de linhas de saída. Então, eu tenho um dado de entrada e eu escolho para qual linha de saída esse dado de entrada vai ser enviado. Assim como o multiplexador, o formato do bloco também é um trapézio, só que agora a relação entre entrada e saída está invertida. Como só tem uma palavra entrando, a base menor do trapézio ela fica voltada para a entrada e a base maior fica voltada para a saída, onde eu tenho uma quantidade maior de saídas, né, de palavras. Como exemplo de como é que funciona o demultiplexador, aqui está a tabela verdade para o demultiplexador, né? Assim como o multiplexador, cuja abreviação é MUX, o demultiplexador, a abreviação é DMUX. E esse é o demultiplexador 1 para 8, ou seja, eu tenho apenas uma linha de entrada, então esse I aqui, ele não precisa mais estar em negrito, porque ele é apenas um bit. Então ele ficou aqui I, normal. As saídas ficam em termos dessa entrada e eu ponho a tabela verdade em função das entradas de seleção. Se ele é 1 para 8, eu tenho o tamanho da palavra de entrada é 1. Como eu tenho 8 saídas, significa que eu tenho 8 possibilidades para onde esse bit de entrada pode ser enviado. Para eu selecionar entre 8 possibilidades, eu preciso de 3 bits. Né? É aquela relação, né? 2 elevado a 3 dá igual a 8. Então, quando a linha de seleção está em 0, quem vai estar reproduzindo a entrada é a saída 0. Então, a saída 0 ela recebe o I, o restante fica todo em 0. E assim sucessivamente, né? Se a gente pegar outro valor qualquer aqui, sei lá, 1 no 1 no 0 na entrada de seleção, 1 no 1 no 0 vale 6. Então, a saída que vai estar representando a entrada de dado é a saída 6. Ela reproduz a entrada I e o resto permanece em 0. Tá? Se você agora puder pausar o vídeo e dar uma olhada na tabela verdade do decodificador 3 para 8, você vai ver que ela é exatamente igual à tabela verdade do demultiplexador 1 para 8. Com a diferença de que as entradas são I2 e 1 e 0, que nós só temos entradas que é como se fosse o código. E aqui, ao invés de ter um I, vai ter 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no, ok? Então, na verdade, a diferença é a renomeação, né? Isso aqui lá é I2 e 1 e 0, aqui é S2, S1, S0. E a saída vai ser, basta fazer um I com uma operação AND com I. Porque 1 no AND I dá I. Então, para cada saída eu faço um AND com um I, que eu vou obter exatamente o circuito do demultiplexador. Tá? E se você também pausar e for olhar como é que era o decodificador,
você vai observar que o decodificador ele é construído com mintermos. Então, cada saída é um mintermo, aqui vai ser cada saída um mintermo, AND com um I. Tá? Então, rápido, né? Então, o que é o demultiplexador? É o bloco N para M, com as seguintes características. Agora, a minha entrada é uma palavra de entrada de tamanho N. Então, a palavra vai de IN-1 até I0. Eu tenho P entradas de seleção, né, de SP-1 até S0 e K enuplas de saída, ou seja, agora quem determina o tamanho da palavra é o N, que é a quantidade de linhas de entrada. Essas palavras de saída vão de OK-1 até O0. A entrada de seleção escolhe uma das saídas para receber os dados da entrada I, de modo que quando a entrada de seleção é S igual a I, eu vou colocar na iésima saída o valor da entrada. E as saídas não selecionadas permanecem com suas linhas desativadas em nível baixo. A quantidade K pode ser obtida agora pela razão contrária, né? Já que agora quem define o tamanho da entrada, o tamanho das palavras é a entrada, posso fazer quantidade de linhas de saída dividido pelo tamanho das linhas de entrada, que dá o tamanho da palavra de entrada, e eu obtenho uma quantidade de palavras de saída. A quantidade P de linhas de seleção, agora o que está selecionado é a quantidade de saídas, mas a relação é a mesma porque a gente chamou de K tanto a quantidade de entradas, quantidade de palavras de entrada no multiplexador, como a quantidade de palavras de saída no demultiplexador, então a relação é a mesma. Tá? E a relação funcional, né? Se eu excluísse esse J aqui, trocasse S por I, a gente teria aqui exatamente a expressão do decodificador. Tá? Então, se eu fizer um I entre o decodificador e cada mintermo, aliás, entre a saída do decodificador, eu consigo a saída de um demultiplexador. Tá? Então, vamos fazer aqui um circuito rápido de um demultiplexador, né, partindo do circuito de um decodificador. Então, se eu pegar aqui carregar uma biblioteca do Logicim, então eu acrescentei aqui a biblioteca de decodificadores, que a gente já fez até anteriormente, e tenho aqui o decodificador 3 para 8, que foi exatamente o que eu falei no exemplo, certo? Como eu não posso modificar o circuito que eu incluí na biblioteca, eu vou usar ele aqui simplesmente para copiá-lo, criar aqui um novo circuito, demux 1 para 8. Vou copiar aqui. Só melhorar aqui a visibilidade dele. Vou acrescentar uma porta I para cada saída. Então vou pôr esse I aqui. A saída vem para cá. E como eu só preciso acrescentar um I, fazendo o AND aqui com cada um deles, eu vou colocar essa nossa nova entrada, saída não, tri-state não, voltada para leste, chamada de I, e renomear, voltada para oeste. Renomear essas entradas aqui para S0, S1 e S2. E vou fazer esse I aqui vir
até esse. Vou reproduzir isso em todos os i. Pronto. Como eu poderia ter feito isso aqui utilizando várias portas i de 4 entradas para substituir esse cascateamento do i aqui, que é o que seria feito na prática. Mas como eu estou fazendo o circuito, reaproveitando o circuito do decodificador, então vamos manter ele assim só por questões didáticas. Tá? Então vamos ver aqui que agora a seleção está tudo em 0. Então quando eu modifico o i, ele modifica apenas a saída O0. Todo o restante permanece em 0. Se eu botar outro valor aqui, 1 por exemplo, que vale 5. Então, quando eu modificar o i, apenas a saída O5 é modificada. Ok? Então, essa é a ideia dos demultiplexadores. Né? Até uma próxima oportunidade.